Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos apresentar um seminário sobre o trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Esse seminário será apresentado por Pedro Henrique Monteiro, Guilherme Luiz, Thales Eduardo e por mim, João Paulo Lopes. O trabalho escravo é uma grave violação dos direitos humanos. Vale ressaltar que ele é distinto da escravidão de 1500, onde os escravos eram tragos à força para trabalhar. A escravidão contemporânea, os trabalhadores podem ser encontrados em fazendas de gado, soja, algodão, café, frutas, batatas, cebolas, na derrubada de mata nativa, na extração de caule e de minérios, na construção civil, em oficinas de costura, em bordéis, entre outros casos. Em alguns casos, os trabalhadores podem estar em locais de difícil acesso, isolados geograficamente e longe da sua família, em uma rede de proteção. Os salários podem não ser pagos até que a empreitada seja concluída. Por exemplo, quem derruba a mata nativa dá uma extensão e o trabalhador tem que cumprir toda aquela extensão para talvez ser pago. O trabalhador pode até pertencer ao serviço na esperança de receber algum dia, mas muitas vezes eles nem recebem, que como não tem contrato, nada que prova, eles simplesmente não são pagos. Em caso de denúncia de trabalho escravo, existe o número 158. Então, se você conhece alguém que está nessas condições, está sofrendo DISC 158. nada mais é que o trabalhador ter uma longa jornada de trabalho, trabalhar mais do que a carga de horário permite nas leis trabalhistas. Nada mais é que uma jornada, um trabalho forçado, que ele é forçado a trabalhar ali para sustento, para sustentar a família. Também servidão por dívidas, onde o trabalhador deve, por exemplo, o patrão, e o patrão obriga a trabalhar muito mais do que necessário para pagar a dívida que ele deve. E também condições desagradantes, condições precárias, onde não tem saneamento básico, não tem condições nenhuma de um trabalhador trabalhar e exercer a função que foi concebida para ele. No Brasil, estima-se que 1.053.000 pessoas vivem no cenário de escravidão contemporânea, o que coloca o nosso querido país em 11º lugar no ranking mundial, em relação a 160 países existentes no mundo que têm esses dados. Essas só são algumas colocações que constam no relatório do Índice Global, em 2023, feito pela organização Walk Free. De acordo com o relatório, o Brasil também ocupa o 9º lugar no ranking de todo o continente americano. Embora o Walk Free qualifique as ações brasileiras como fortes, a entidade ressalta que o país, assim como os Estados Unidos, acaba sabotando o conjunto de medidas ao forçar as pessoas em situações que vão além das circunstâncias, além do seu limite, para receber misérias, para tentar saciar as vontades dos seus filhos, para tentar botar o pão de cada dia em casa. Ainda no recorte das Américas, o Brasil entra na categoria intermediária, quando a análise diz respeito ao patamar de vulnerabilidade à escravidão. Outro elemento que pode afetar a colocação do nosso país no ranking é o modo como o governo e o empresariado atuam perante aos casos. Separam para fornecer bens e serviços envolvidos com a cadeia de escravidão. No grupo com as melhores condições da questão estão países como Reino Unido, Austrália, Holanda, Portugal e Estados Unidos. Em setembro de 2022, o Walk Free já havia divulgado que, em todo o mundo, calculava-se 50 milhões de pessoas eram submetidas a condições que configuravam a escravidão contemporânea, sendo 12 milhões de crianças, mulheres, meninas e negros. Desse total, imagina-se que 27,6 eram vítimas de trabalho forçado. No total, são tabuados dados de 160 países. 10 países aglutinam 2/3 das vítimas: Índia, China, Coreia do Norte, Paquistão, Rússia, Indonésia, Nigéria, Turquia, Bangladesh e Estados Unidos. Os países com mais prevalência, tendo em vista a população, são Coreia do Norte, Eritreia, Mauritânia, Arábia Saudita e Turquia. Já os que registram menos ocorrências são
Suíça, Noruega, Alemanha e Suécia. No caso da Coreia do Norte, calcula-se que haja 104,6 pessoas a cada 1.000 em situações de escravidão contemporânea. No Brasil, o auditor fiscal do trabalho Lucas Reis, que atua em Santa Catarina, comenta que uma sequência de eventos ao longo dos últimos anos enfraqueceram a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, uma referência que tem em mente ao fazer a crítica à reforma trabalhista, articulada e consolidada pelo ex-presidente da República Michel Temer, que para ele rebaixa as condições de trabalho. Não teve nenhum dado positivo nessa reforma, sintetiza. Os dados do Serviço de Emprego apontam que 61,5% dos escravos contemporâneos são analfabetos e não terminaram a quinta série do ensino fundamental. E também apontam que 66% dos trabalhadores contemporâneos são negros. Segundo o Oxford, a pobreza e a falta de oportunidades desempenham um papel fundamental para criar o trabalho escravo contemporâneo. Vale ressaltar que o Oxford é um grupo internacional de direitos humanos que serve na África Ocidental e seu objetivo é pôr um fim na escravidão moderna. Para falar agora um pouco sobre algumas coisas que podem mudar no nosso sistema para prevenir e combater o trabalho escravo, primeiramente posso citar as leis trabalhistas, que elas asseguram o trabalhador os seus direitos como trabalhador e a que eles podem recorrer caso esses direitos não sejam assegurados. Também posso dizer sobre a fiscalização, que é um método extremamente importante, principalmente no contexto do trabalho escravo, pois nem todo trabalhador que está sob condições de trabalho escravo análogo à escravidão, ele não vai conseguir diretamente recorrer a um órgão ou qualquer coisa que possa ajudar ele nessa situação. Para os métodos judiciais para a proteção e prevenção do trabalho análogo à escravidão, primeiro temos os tribunais especialistas em crimes de escravidão. Como o próprio nome já é sugestivo, ele é uma tribuna especializada para os crimes de escravidão no Brasil, ou seja, ele pode realizar a questão de prevenir o trabalho escravo no Brasil de forma mais eficiente, pois ele é especializado nessa área. E também alguns países já têm adotado essa mesma medida para realmente evitar essa fatalidade que acontece no nosso mundo. Também posso citar a proteção e assistência jurídica às vítimas, que no contexto brasileiro, às vezes não tem segurança para serem protegidas desse delito. Muitas vezes elas têm que permanecer na condição que elas estão para manter seu estado de subsistência. Agora, para os exemplos de escravidão ao redor do mundo, foi pego essa notícia que aconteceu aqui no Brasil, ela foi pega no G1, em que 3.190 adolescentes foram encontrados em condições análogas à escravidão em uma fazenda, na qual eles recebiam um salário indigno e viviam sob condições insalubres, da qual eles tinham uma carga horária de trabalho muito extensa de acordo com as leis trabalhistas que eles deveriam seguir de fato. O fazendeiro, dono dessa propriedade, ele foi multado em R$120 mil e ele tinha outras fazendas também associadas com eles que também foram investigadas. Sobre o tópico impacto da escravidão contemporânea nas vítimas da sociedade, as vítimas da escravidão, além de perderem a dignidade por estarem trabalhando em uma qualidade indigna da vida, só não saem de uma situação deplorável para outra por contarem com o seguro desemprego especial para resgatados. Isso aí segundo o Politize. Além disso também, o trabalhador resgatado recebe auxílio do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que contribuirá para que o resgatado não volte às condições em que ele acabou de sair. Segundo o UOL, o trabalho escravo contemporâneo contribui para o aumento do nível da pobreza, da vulnerabilidade social e da deteriorização da qualidade de vida, tendo em vista que os direitos mais básicos do trabalhador são negligenciados ao mesmo. Ademais, as empresas que promovem o trabalho escravo também contribuem para condições como, por exemplo, o uso de mão de obra imigrante e o tráfico de pessoas para poder trabalhar nas suas localidades. Sobre o tópico, o papel das organizações internacionais na luta contra a escravidão contemporânea, podemos
mostrar como objetivo acabar com a escravidão, com o trabalho escravo e promover com que os trabalhadores de todo o mundo possam ter os seus direitos garantidos. Um exemplo disso é a tão conhecida OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que frisa que homens e mulheres devem ter direitos iguais perante a Declaração Universal dos Direitos Humanos e assim também possam ter um trabalho decente, produtivo e nas condições adequadas. Outro exemplo muito famoso é a norte-americana Free the Slaves, que luta para que o trabalho escravo seja erradicado. A Free the Slaves possui uma fórmula, ou seja, passo a passos que são seguidos para que pessoas em qualidades em que possam se tornar futuras trabalhadoras escravas, alvos desse trabalho escravo, sejam acolhidas para que assim não aconteça o trabalho escravo. O primeiro passo deles é identificar as pessoas que possam ser alvos de traficantes, pessoas que estão mal intencionadas, querendo aliciar essas pessoas para que assim possam capturá-las e colocá-las no trabalho escravo. O segundo passo é incentivar as empresas que promovem que são contra a escravidão contemporânea. O terceiro passo da Free the Slaves é em promover a integração dessas pessoas que possam ser alvos na sociedade. E o quarto e último passo é apoiar essas pessoas, ou seja, com a liberdade delas, apoiar a liberdade delas, seja desenvolvendo habilidades, ajudando com conselhos e assistência financeira. A exploração da mão de obra e o trabalho escravo no Brasil ocorre principalmente no setor primário e secundário da economia. Sendo no setor primário, abrangendo atividades como agricultura, na exploração da cana-de-açúcar, do café e da soja, no setor da pecuária com a criação de gado e no extrativismo com o garimpo e a produção de carvão vegetal. Já no setor secundário, ela abrange as atividades como a construção civil e a indústria têxtil. Os principais desafios enfrentados para o combate à escravidão moderna no Brasil são a falta de recursos financeiros destinados à fiscalização e assistências aos trabalhadores afetados, a falta de regularização fundiária e a ausência de políticas regionais, a complexidade das cadeias produtivas e a informalidade, a sensibilização e a conscientização da sociedade. Perspectivas futuras: aprimorar a fiscalização e promover a transparência nas cadeias produtivas. Ações de inclusão social e econômica. Conscientizar a sociedade e o consumo. Fortalecer e efetivar as leis já existentes. Através desses QR Codes, vocês podem acessar um breve resumo sobre tudo da escravidão moderna. Um vídeo bem curto, bem didático, eu particularmente gostei muito. E aqui o site do freeslaves.net, que é aquela organização que eu comentei. Muito obrigado a todos e espero que tenham conseguido sintetizar os conhecimentos que fomos passados. Para concluir este seminário, é fundamental refletirmos sobre o impacto persistente desse fenômeno em nossa sociedade global. Embora muitas pessoas pensem na escravidão como uma prática no passado, a realidade é que milhões de pessoas em todo o mundo ainda são submetidas a formas modernas de exploração, incluindo o tráfico de pessoas, o trabalho forçado e a servidão por dívidas. Essas práticas afetam homens, mulheres e crianças, geralmente das comunidades mais vulneráveis e marginalizadas. A globalização, com todas as suas vantagens, também facilitou a disseminação dessas formas de exploração, especialmente nos setores como a agricultura, a mineração e a construção civil. Produtos que consumimos diariamente podem estar ligados às cadeias de suprimento contaminadas pelo trabalho escravo, evidenciando a necessidade de maior conscientização e ação coletiva. Para acabar com a escravidão contemporânea,
exigimos esforços coordenados de várias frentes. Governos precisam reforçar e implementar leis mais rígidas, enquanto o setor privado deve ser responsabilizado por práticas éticas em suas operações de cadeia de fornecimento. A sociedade civil e as ONGs desempenham um papel crucial na denúncia dessas práticas e no apoio às vítimas. Mas talvez o aspecto mais importante seja a educação. Precisamos continuar a conscientizar e informar a população sobre a realidade da escravidão moderna, para que possamos agir de forma mais eficaz. Isso começa as discussões como que tivemos hoje, que nos desafiam a enxergar além da nossa própria realidade e a lutar por um mundo onde a dignidade humana seja respeitada em todas as suas formas. Cada um de nós, em nossos papéis como consumidores, cidadãos e seres humanos, pode fazer a diferença na luta contra a escravidão. Não é uma batalha fácil, mas é uma que devemos travar, em nome da justiça e da humanidade.